Um calafrio percorre as ruas glamourosas de Hollywood. Não é o vento de uma nova temporada de premiações, nem o burburinho de um novo grande sucesso de bilheteria. É algo muito mais profundo e doloroso, um eco da mortalidade que atingiu uma de suas figuras mais imortais. Al Pacino, o rosto lendário de O Poderoso Chefão, Scarface e Perfume de Mulher, foi atingido por uma notícia tão devastadora que deixou a meca do cinema atordoada. As coisas mudaram, mas eu não. Eu sobrevivi, disse ele no passado com a tenacidade que o caracteriza. Mas a verdade é que, para ele, algo realmente mudou. Em suas próprias e duras palavras, em uma revelação que deixou todos sem fôlego, o ator confessou: "Não me senti bem. Depois tive febre. Eu estava sentado na minha casa e me fui." É uma declaração que ecoa com uma fragilidade inesperada, uma rachadura na armadura do leão das telas. Por mais de 5 décadas, Pacino foi a alma ardente do cinema. O homem que podia sussurrar uma frase e ainda assim fazer uma plateia tremer até o mais profundo do seu ser. "Diz oi pro meu amiguinho", gritava ele com uma ferocidade que ainda hoje, décadas depois, arrepia. Desde suas diatribes vulcânicas como Tony Montana até a vulnerabilidade terna e comovente que ele derramava em papéis mais sensíveis, ele não estava apenas atuando. Ele vivia na tela, com cada fibra do seu ser. "Senhor, o Senhor está fora do lugar, fora do lugar. Eu vou te mostrar o que é estar fora do lugar. O Senhor não sabe o que é estar fora do lugar, Senhor lixo. Eu lhe mostraria, mas estou velho demais." Fãs de todo o mundo admiraram seu brilho feroz, suas peculiaridades e até mesmo seu famoso cabelo selvagem, que parecia ter vida própria. Mas agora, o que veio à tona sobre sua saúde, o declínio de sua carreira e as lutas a portas fechadas, pinta uma imagem muito mais frágil da lenda que pensávamos ser indestrutível. O próprio Pacino se abriu de uma maneira tão crua e perturbadora que deixou todos se perguntando: "O leão de fogo de Hollywood finalmente começou a se apagar? Você está prestes a descobrir a verdade, a revelação que acaba de ser anunciada." O mundo conhece Al Pacino como uma força da natureza. Um homem que uma vez invadia a tela com olhos em chamas, voz trovejante e uma presença tão magnética que era impossível desviar o olhar. No entanto, aos 84 anos, a história tomou um rumo muito sério. Relatórios agora confirmados indicam que a lendária estrela de cinema está lutando contra graves problemas de saúde, do tipo que mudaram, de forma silenciosa mas inconfundível, seu dia a dia. O mesmo homem que uma vez percorria palcos e sets como um leão enjaulado, disse que está lidando com problemas de mobilidade e uma profunda fadiga. Essas dificuldades já começaram a limitar suas aparições públicas, encolhendo seu outrora estrondoso foco de atenção para algo muito mais discreto. Os sinais estavam lá para aqueles que olhavam de perto. Em eventos recentes, Pacino não era o intérprete feroz que os fãs se lembravam, avançando com confiança pelo salão. Em vez disso, ele chegava com extremo cuidado, escoltado por assistentes que mantinham uma mão firme ao seu lado. Testemunhas notaram a rapidez com que ele era levado a uma cadeira, como se o simples ato de ficar de pé por longos períodos tivesse se tornado uma batalha. Para alguns, foi um símbolo desolador de como o tempo está alcançando um homem que uma vez parecia intocável. Por décadas, Pacino foi a definição viva de intensidade. Agora, a mesma estrela é protegida, acompanhada e sentada como uma frágil relíquia do passado dourado de Hollywood. Inevitavelmente, isso alimentou uma tempestade de especulações. Será que Pacino já subiu a um palco pela última vez? A indústria sussurra que os dias de vê-lo protagonizar um filme importante podem ter acabado. Alguns até sugerem que suas aparições públicas logo se tornarão raras, reservadas apenas para as ocasiões mais significativas, e mesmo assim, marcadas por um gerenciamento cuidadoso e breves momentos na frente dos fãs. A mera ideia parece quase surreal.
Este era o homem que uma vez gritou: "Diz oi pro meu amiguinho", com tamanha ferocidade que fazia os assentos dos cinemas tremerem. Agora, esse rugido se acalmou, substituído por uma realidade frágil que os fãs ainda lutam para aceitar. O contraste é quase brusco demais para processar. O ator que uma vez deixava o público sem fôlego com sua energia vulcânica, agora parece preso no lento declínio da velhice. É uma cruel reviravolta do destino. O mesmo homem que deu ao mundo atuações inesquecíveis de poder, fogo e emoção crua, agora está se esvaindo para uma existência mais suave e frágil. Para os fãs, é um doloroso lembrete de que até mesmo lendas não são imunes ao avanço implacável do tempo. No entanto, Pacino, fiel ao seu estilo, respondeu aos sussurros com sua própria marca de sinceridade. Embora não seja de se envergonhar de admitir que a idade trouxe seus próprios desafios, seu humor e autoconsciência ainda brilham. Amigos brincam que, embora suas pernas não possam mais levá-lo por um palco como antes, sua perspicácia continua tão afiada quanto sempre. Talvez isso seja o que há de mais Pacino em tudo: transformar a fragilidade em uma piada, lembrando a todos que, embora o corpo possa falhar, o espírito ainda pode surpreender. Ainda assim, Hollywood está se preparando. O declínio do ator não se trata apenas das lutas pessoais de um único intérprete. Trata-se do lento apagar de uma era, as cortinas se fechando sobre uma carreira que definiu o cinema moderno. A ideia de que Pacino talvez nunca mais eletrize a tela grande é o suficiente para deixar o público com um nó na garganta. Por enquanto, o homem que uma vez incendiou Hollywood está sentado nas sombras tranquilas de seu legado, deixando todos se perguntando: estamos testemunhando o ato final da extraordinária história de Al Pacino? Quando a notícia sobre os problemas de saúde de Al Pacino foi divulgada, Hollywood não apenas suspirou, ela ofegou. Seus colegas, dos mais grandiosos aos mais jovens, não demoraram a expressar seu choque e tristeza. Martin Scorsese, amigo e colaborador de longa data, ficou visivelmente abalado. Suas palavras mal saíam em um tom de melancolia. É como ver um farol começar a piscar. Ele é uma força da natureza, e quando uma força assim se depara com a própria mortalidade, faz você pensar em tudo: no tempo, na arte, na vida em si. O ator Robert De Niro, seu eterno rival amigável na tela e companheiro fora dela, foi mais conciso, mas igualmente eloquente. É um lembrete, não somos invencíveis, e ele era o último dos invencíveis. Suas palavras têm um peso particular, vindo de alguém que compartilhou com Pacino algumas das cenas mais memoráveis da história do cinema, desde o tenso duelo em Fogo contra Fogo até o final crepuscular de O Irlandês. Diretores que o guiaram ao longo dos anos falaram de uma energia que era quase impossível de conter. Brian De Palma, que o dirigiu em Scarface, descreveu Pacino como uma fera enjaulada no melhor sentido, sempre procurando uma fuga, e sua fuga era a sua arte. Vê-lo agora é simplesmente o tempo fazendo o seu, e é um espetáculo doloroso de se testemunhar. A geração mais jovem de atores, aqueles que cresceram o vendo na tela, expressou sua admiração e sua dor. Timothée Chalamet, uma das estrelas em ascensão mais brilhantes de Hollywood, disse em uma entrevista recente: Pacino é a razão pela qual muitos de nós estamos aqui. Ele é o padrão do que significa ser um ator de cinema. A ideia de que ele esteja lutando é como se um pedaço do próprio cinema estivesse lutando. Essas reações não são apenas pelo ator, mas pelo que ele representa. Uma época em que os atores eram maiores que a vida, mais selvagens, mais imprevisíveis. Pacino era o último de sua linhagem. Sua luta com a saúde não é apenas uma notícia, é uma metáfora. É a história de um titã enfrentando uma força mais poderosa do que ele: a velhice. E enquanto a indústria reflete, os fãs esperam com o coração na mão. Ele aparecerá em algum outro papel? Ele nos dará uma última atuação que nos lembrará de sua grandeza?
ou a última imagem que teremos dele será a de um homem que se senta em silêncio, um ícone sussurrando na penumbra de sua própria lenda. As cortinas não caíram por completo, mas o ocaso já pode ser visto. E enquanto o leão de Hollywood se senta na quietude de seu legado, todos nos perguntamos, com uma dor surda no coração, se estamos testemunhando o ato final de uma história extraordinária. O final não está escrito, mas o epílogo já começou a tomar forma. O homem que havia sido o núcleo fundido do cinema americano por meio século, de repente, revelou-se humano, frágil e vulnerável. Para seus colegas atores, diretores e a inumerável quantidade de colaboradores que estiveram em sua órbita, a revelação foi como um soco no estômago. Pacino nunca foi apenas mais um ator. Ele era o ator, aquele com quem os outros se mediam. Seu nome carregava o peso de toda uma era do cinema. E mesmo agora, a ideia de que ele esteja se apagando parece uma ferida para a própria indústria. Robert De Niro, seu amigo de longa data, colaborador e ocasional rival na tela, frequentemente fala de Pacino com uma reverência que transcende o tempo. Trabalhar com uau é como trabalhar com fogo, disse De Niro uma vez. Uma citação que ressurge com uma ironia renovada e dolorosa à luz dos recentes relatórios. Não era um simples elogio. De Niro, um artista conhecido por sua discrição, raramente usava palavras assim de ânimo leve. Para ele, Pacino era uma força que podia incendiar uma cena. Alguém que trazia calor e perigo até mesmo para um momento silencioso. Sua história compartilhada, de fogo contra fogo, O Irlandês, está repleta de momentos em que os dois titãs colidiram na tela, criando faíscas que se queimaram na história do cinema. Martin Scorsese também aclamou abertamente Pacino como um dos maiores atores vivos. Para um diretor que trabalhou com quase todos que importam, essa não é uma declaração feita ao acaso. Scorsese descreveu a habilidade de Pacino de canalizar tanto a ferocidade quanto a vulnerabilidade como um dom raro, um que elevava cada projeto que ele tocava. Foi esse dom que convenceu Scorsese a escalar Pacino para O Irlandês, apesar de alguns duvidarem se o ator ainda tinha a resistência para um papel tão exigente. E aparentemente, essas dúvidas não eram infundadas. Um momento pouco conhecido da turnê de imprensa de O Irlandês revela o quanto Pacino já estava lidando com suas limitações. Durante as entrevistas, ele admitiu que a agenda era exaustiva, que os dias longos e as constantes viagens o esgotavam. Mas quando perguntado se ele considerou dar um passo para trás, Pacino deu o tipo de resposta que resumiu toda a sua carreira. Eu devo isso ao trabalho. Mesmo em um momento em que seu corpo implorava para que ele desacelerasse, sua dedicação se recusava a se dobrar. Era o clássico Pacino, teimoso, leal ao ofício e relutante em se render, não importando o custo. Mas os sussurros em Hollywood sugerem que essa resolução está se desvanecendo. Amigos próximos ao ator afirmam que ele discretamente recusou várias ofertas de filmes nos últimos anos. Não porque os papéis não fossem bons o suficiente, mas porque ele sabia que não podia mais lidar com a intensidade. O homem que uma vez carregou filmes inteiros em seus ombros agora parece consciente de que seu corpo não permitirá. Se for verdade, é ao mesmo tempo desolador e profundamente humano. Para um artista cuja identidade está tão entrelaçada com a própria atuação, dizer não pode ser o papel mais difícil que ele já teve que interpretar. Por trás do brilho e das homenagens, outra verdade está emergindo. Hollywood se prepara para uma despedida que ninguém quer dizer em voz alta. Os estúdios sussurram sobre como honrá-lo quando chegar a hora, enquanto os diretores trocam histórias como se estivessem passando uma escritura sagrada. A geração mais jovem de atores o vê não apenas como uma lenda, mas como um lembrete vivo de que a grandeza tem uma data de validade. E os fãs que uma vez viram Pacino como intocável, agora se encontram apegados às poucas aparições que lhe restam. É quase impensável a ideia de um Hollywood sem Al Pacino.
No entanto, a indústria, assim como seu público, pode sentir o lento correr da cortina, o desvanecer final para o preto. E embora ninguém se atreva a dizer abertamente, a pergunta persiste em cada conversa sussurrada. Como você se despede do fogo que iluminou a tela por tanto tempo? Será muito difícil. E é fácil ver por quê. O legado de Pacino é incomparável, uma herança imponente. Quando a cortina finalmente cair na carreira de Al Pacino, as estatísticas por si só se lerão como um currículo do Hall da Fama. 9 indicações ao Oscar, uma vitória por sua atuação ardente e inesquecível em Perfume de Mulher, de 1992. Um catálogo de papéis tão icônicos que se tornaram parte do DNA de Hollywood. Michael Corleone em O Poderoso Chefão, 1972, Tony Montana em Scarface, 1983, Vincent Hanna em Fogo contra Fogo, 1995, e Sonny Worthick em Um Dia de Cão, 1975. Cada atuação não apenas entreteve, gravou-se na cultura, gravou-se na memória coletiva de audiências que se encontraram citando Pacino muito depois que os créditos terminaram. Mas o que muitos fãs não sabem é o quão perto o mundo esteve de não conhecer o Michael Corleone de Pacino. Os executivos da Paramount na época não queriam saber dele. Ele era muito baixo, muito desconhecido. Argumentavam mal o tipo de protagonista que imaginavam para uma épica da máfia. Eles queriam uma opção segura, alguém reconhecível e lucrativo. Pacino não era nenhuma das duas coisas. Foi aí que Francis Ford Coppola entrou, que praticamente foi à guerra com o estúdio para defender sua visão. Coppola viu em Pacino o que os executivos não podiam, uma intensidade silenciosa, uma ameaça tranquila, a habilidade de se transformar de um forasteiro hesitante em um impiedoso chefe da máfia. Ele sabia com uma certeza que desafiava a lógica do estúdio que aquele jovem ator pouco conhecido era o único que poderia realizar essa transformação. E ele lutou por ele, com uma fé que agora parece uma profecia. Hoje, enquanto as cortinas começam a se fechar, essa história da audácia de um diretor e da fé em um talento não descoberto ressoa com um novo significado. Ela nos lembra que o que tornou Pacino grande não foi apenas o poder de seus gritos, mas a quietude de seus olhares, a intensidade contida que ele podia transmitir com um único gesto. O que o tornou uma lenda foi sua vontade de ser diferente, de desafiar as expectativas, de ser aquele cara que foi à guerra com o estúdio para que sua arte pudesse nascer. E é essa audácia, esse fogo, que agora, no ocaso de sua carreira, se torna tão difícil de deixar ir. Como se pode dizer adeus a um homem que não apenas atuou, mas gravou sua alma na tela para que todos nós víssemos? O final não está escrito, mas a indústria já está ensaiando suas últimas palavras. E cada uma delas é um eco de uma verdade inegável. Não haverá outro como Al Pacino. Sem a teimosa insistência de Francis Ford Coppola, Al Pacino poderia ter sido nada mais que outro ator de teatro lutando em Nova York. Imagine isso por um momento. Não haveria Michael Corleone, não haveria Tony Montana, não haveria o grito de Attica, Attica, em Um Dia de Cão. Não haveria aquele momento inesquecível de ela tem um ótimo traseiro que rouba a cena em Fogo contra Fogo. Sem aquela única oportunidade, uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood poderia nunca ter tido a chance de brilhar. É um lembrete de quão frágil é o estrelato. Às vezes a história não depende do destino, mas da obstinação de uma pessoa em desafiar as probabilidades. A aposta de Coppola não apenas valeu a pena, mas reconfigurou o próprio cinema. Uma vez lançada, a carreira de Pacino se tornou um estudo de contrastes. Ele podia interpretar figuras explosivas, maiores que a vida, que pareciam capazes de engolir a tela inteira. No entanto, ele também podia desaparecer em papéis mais calmos e vulneráveis. Poucos atores podiam dominar o silêncio com tanta força quanto Pacino podia dominar um grito. Esse equilíbrio, essa dualidade, se tornou sua marca registrada. Os críticos o chamavam de imprevisível. O público
o chamava de fascinante. E os colegas atores o chamavam de perigoso, porque compartilhar uma cena com ele significava que você tinha que dar o seu melhor ou corria o risco de ser devorado vivo. No entanto, o legado de Pacino não se trata apenas de papéis ou prêmios. Trata-se de sobrevivência. Ele resistiu a fracassos de bilheteria, períodos de dúvida profissional e até demônios pessoais, mas sempre retornou mais forte. Na década de 1980, sua carreira quase estagnou após uma série de filmes de baixo desempenho. Mas então veio Scarface. Críticos de cinema a destruíram inicialmente, apenas para que ela se tornasse um dos clássicos cult mais amados de todos os tempos. Pacino, de maneira típica, transformou a rejeição em triunfo. Essa rebeldia contra os estúdios, contra os críticos, contra as limitações que as pessoas tentavam impor a ele, está no cerne de seu legado. Sua história é a prova de que a grandeza não é dada. É lutada por ela, é arranhada e às vezes defendida dos mesmos guardiões que deveriam tê-la reconhecido primeiro. E por isso, a notícia de seu declínio parece duplamente cruel. Isso não é apenas o desvanecimento de uma estrela, é o escurecimento de um homem que definiu a rebelião, a sobrevivência e o talento sem filtros. O legado de Pacino se ergue tão alto que quase parece indestrutível. No entanto, enquanto Hollywood se prepara para o inevitável, os fãs são forçados a lidar com uma dolorosa verdade. Até mesmo as lendas se apagam. E quando essa chama em particular se extinguir, o cinema nunca mais brilhará da mesma maneira. Durante décadas, Al Pacino tem sido um gigante imponente de Hollywood. Um homem cuja voz podia preencher uma sala e cuja presença podia eletrizar uma tela. Mas por trás das atuações deslumbrantes e dos holofotes do tapete vermelho, sempre houve outra história que se desenrolava. Uma marcada pela solidão, pelo esgotamento e por uma batalha silenciosa, com um tipo de isolamento que poucos poderiam imaginar. O próprio Pacino admitiu em entrevistas que, apesar de sua fama e reconhecimento, ele frequentemente se sente solitário. A fama, como ele mesmo disse uma vez, não te segue para casa. E quando os aplausos se desvanecem, o silêncio pode ser ensurdecedor. Parte dessa solidão vem de uma vida pessoal que tem sido tudo menos convencional. Diferente de muitos de seus colegas, Pacino nunca se casou. No entanto, ele foi pai de 4 filhos, um fato que sublinha a natureza sinuosa e complicada de seu mundo privado. Em 2023, aos notáveis 83 anos, ele chocou o mundo ao dar as boas-vindas a um bebê com sua então namorada. A notícia foi recebida com a mesma medida de celebração e controvérsia. Para alguns, foi uma prova de que Pacino ainda era tão desafiador como sempre, vivendo a vida à sua maneira, mesmo em sua 9ª década. Para outros, levantou questões. Foi este o ato de um homem que não estava disposto a deixar a juventude ir, ou uma tentativa final de se ancorar com uma família no crepúsculo de sua vida? O que está claro é que a paternidade tardia mudou as prioridades de Pacino. Embora os insiders sussurrem sobre seus problemas de saúde, eles também sugerem que há algo mais deliberado em jogo. A repentina retirada de Pacino dos holofotes não é apenas por causa de problemas de mobilidade ou fadiga. Trata-se de uma escolha. Ele sabe que o palco que definiu sua vida eventualmente se desvanecerá. E em vez de se esgotar perseguindo papéis que ele não pode mais encarnar por completo, ele parece determinado a passar os anos que lhe restam em privado, rodeado por sua família. Para um ator que deu quase cada grama de si mesmo ao ofício, a ideia de conservar o pouco tempo e energia que lhe resta para seus filhos parece menos uma rendição e mais uma redenção. Ainda assim, a tensão entre o Pacino público e o Pacino privado nunca foi maior. Na tela, ele sempre foi a personificação do fogo, perigoso, implacável, maior que a vida. Fora da tela, aqueles que o conhecem bem descrevem longos períodos de fadiga, episódios de melancolia e um homem que,
Apesar da adoração mundial, frequentemente se sente preso em sua própria solidão. As estrelas mais brilhantes de Hollywood tendem a brilhar da maneira mais solitária, e Pacino não é exceção. Os sinais foram visíveis por anos se alguém olhasse de perto. As aparições mais curtas em estreias, o hábito de fugir cedo de festas da indústria, a repentina decisão de pular temporadas de premiação inteiras. Os fãs atribuíam isso à idade, mas os de dentro sabiam melhor. Sabiam que o fogo estava começando a queimar mais baixo. Agora, com a confirmação de seu declínio, a indústria enfrenta a difícil tarefa de aceitar que o homem que foi o fogo não pode mais queimar tão brilhantemente. Mas sua decisão de se retirar para sua vida familiar, de buscar um consolo silencioso longe dos holofotes, é um último e comovente ato. O homem que uma vez foi a alma de cada cena, agora decidiu que o palco mais importante que lhe resta é o de sua própria vida. E nesse palco, parece que ele finalmente encontrou uma paz que o mundo do cinema, com todo o seu brilho e clamor, nunca pôde lhe dar. Pacino estava silenciosamente diminuindo seu ritmo, criando uma distância entre a lenda na tela e o homem por trás dela. Como um ator mestre escondendo uma emoção, ele conseguiu manter a maioria dessas lutas escondidas da vista do público, mesmo quando as rachaduras começaram a aparecer. E talvez essa seja a cruel ironia dos anos crepusculares de Al Pacino. O homem que expôs sua alma sem medo na tela, protegeu sua dor da vida real com igual ferocidade. Por trás do rugido de fogo da lenda, jaz uma verdade mais tranquila, uma de solidão, exaustão e um coração frágil buscando refúgio na família. Durante décadas, o vencedor do Oscar escondeu essas lutas sob as luzes brilhantes de Hollywood. Agora, enquanto a cortina cai lentamente, a história oculta finalmente começa a vir à tona. O silencioso retiro de Pacino de Hollywood não é apenas a perda de um ator, é a perda de uma presença. Sua voz, suas pausas, suas repentinas erupções de energia não apenas definiram seus personagens, definiram uma era do cinema em si mesma. Pacino era mais do que diálogo e atuação. Era uma atmosfera, uma força gravitacional que dobrava filmes inteiros ao seu redor. Sem ele, Hollywood se sente mais magra, seu ar um pouco menos elétrico. Sua ausência é ainda mais surpreendente quando você se lembra do quão visível ele foi uma vez, especialmente nos capítulos finais de sua carreira. No início, o ator era famoso por rejeitar prêmios, muitas vezes se recusando a jogar o jogo de Hollywood. Ele pulava as cerimônias, rejeitava os holofotes e agia como se os troféus fossem pouco mais do que decorações. E, no entanto, com o passar do tempo, ele se tornou um pilar em homenagens, retrospectivas e celebrações de conquistas de toda uma vida. A indústria aprendeu a celebrá-lo e ele, por sua vez, pareceu abraçar o papel de estadista. Isso torna seu silêncio agora ainda mais alto. Os assentos vazios em galas e festivais são um lembrete do gigante que não está mais presente. Nos bastidores, a perda é ainda mais dolorosa. Diretores sonham há muito tempo em dar a Pacino um último grande papel, um canto do cisne para encerrar sua carreira lendária. Quentin Tarantino, que admirou abertamente o trabalho de Pacino por anos, supostamente esperava incluí-lo em um de seus últimos filmes. Ridley Scott também teria esboçado personagens com o fogo de Pacino em mente, mas com sua retirada dos holofotes, esses papéis de legado imaginados talvez nunca se tornem realidade. Para os cineastas, é como perder a última chance de jogar xadrez com um mestre. O jogo é simplesmente diferente sem ele. Deixando a especulação de lado, os efeitos colaterais são inegáveis. A ausência de Pacino não apenas deixa um vazio nas listas de elenco, deixa um vazio no ritmo cultural de Hollywood. Por décadas, sempre existiu a possibilidade de que Pacino pudesse aparecer em um filme, em um festival, em uma participação especial surpresa que lembrasse a todos por que ele importava. Essa possibilidade em si era parte do batimento cardíaco de Hollywood.
Agora, a compreensão está se estabelecendo. A era das ondas de choque impulsionadas por Pacino pode ter terminado. E aqui está a verdade que incomoda a indústria. Ninguém pode substituí-lo. Atores vêm e vão. Novas estrelas surgirão, e alguns até canalizarão ecos de sua intensidade. Mas Pacino não era apenas mais um intérprete. Ele era um sistema de tempestades de uma pessoa só, imprevisível e inesquecível. Você pode ensinar a arte, mas não pode ensinar isso. Hollywood é forçada a fazer o que mais teme, imaginar um mundo sem Al Pacino. É um mundo onde o fogo queima um pouco mais fraco, onde os ecos de Attica e Rua são memórias em vez de momentos vivos e respirando. E por mais que a indústria finja que pode seguir em frente, no fundo todos sabem a verdade. Nunca haverá outro Al Pacino. Quando as fotos mais recentes do ator vieram à tona, mostrando-o frágil, apoiado em assistentes e longe da figura de fogo que o público lembrava, as redes sociais explodiram. As linhas do tempo do Twitter, Instagram e TikTok foram instantaneamente inundadas com homenagens. Os fãs compartilharam clipes granulados de seus lendários monólogos, desde a calma arrepiante de Michael Corleone em O Poderoso Chefão, até a raiva explosiva de Tony Montana em Scarface. Outros postaram histórias pessoais de como os filmes de Pacino moldaram suas vidas, chamando-o de mestre, um ícone, até mesmo uma figura paterna à distância. A resposta coletiva foi uma ovação de pé digital, emocional, crua e tingida de dor. O alcance de Pacino sempre foi global, mas alguns cantos do mundo o têm especialmente perto. Na Itália, sua terra ancestral, Pacino não é apenas admirado. Ele é celebrado como um tesouro cultural, um filho de imigrantes que conquistou Hollywood. Em Cuba, Scarface se tornou mais do que um filme. É um marco cultural com Tony Montana elevado a um status mítico. Festivais em toda a Europa, de Veneza a Berlim, repetidamente honraram Pacino como uma lenda viva, muitas vezes lhe dando ovações de pé, mesmo antes de ele falar uma palavra. Agora, especula-se que o palco final de Hollywood, o Oscar, possa em breve abrigar a última reverência de Pacino. Os sussurros sugerem que uma homenagem massiva já está em andamento, uma que poderia ver o ator aparecer pela última vez para receber o tipo de ovação estrondosa que só ele poderia inspirar. Seria um final apropriado para um homem que não apenas definiu a arte da atuação, mas nos lembrou, repetidamente, da força indomável do espírito humano. E assim, enquanto o mundo se prepara para esse adeus iminente, uma pergunta paira no ar. Estamos prontos para ver o fogo se apagar? A resposta, para milhões de nós, é um retumbante e doloroso não. Mas Pacino, o mestre da arte, sempre soube quando é a hora de a cortina cair. E embora nos doa vê-lo partir, seu legado, como o de um farol, continuará a brilhar, mesmo na escuridão. Os fãs debatem diariamente online, metade temendo, a outra metade ansiando por esse momento. A chance de dizer adeus, mas também a confirmação de que o fim de uma era realmente chegou. O que é surpreendente é como a base de fãs de Pacino atravessa gerações. Os baby boomers ainda o veem como o taciturno Michael Corleone. A geração X o reivindica como seu Tony Montana. E até mesmo a geração Z o encontrou recentemente em Casa Gucci. Para cada geração, Pacino era algo diferente. Um gangster, um rebelde, um mentor, um gênio louco. Agora, todos eles estão se unindo em um sentimento de coração partido, compartilhando o mesmo medo de que estamos testemunhando os últimos vislumbres de uma chama que uma vez ardeu mais do que qualquer outra em Hollywood. E enquanto os fãs de Havana, a Roma e Los Angeles pressionam publicar em suas homenagens, uma verdade ressoa. O mundo não está pronto para deixar Al Pacino ir. Desde sua participação em Casa Gucci em 2021, a lendária estrela de cinema não anunciou um único projeto cinematográfico novo.
Para um ator que já foi conhecido por fazer malabarismos com múltiplos papéis, produções teatrais e projetos pessoais, o silêncio é ensurdecedor. Aos 84 anos, com os problemas de saúde em ascensão, muitos em Hollywood acreditam que a triste verdade é inevitável. A carreira de atuação de Pacino acabou. A cortina pode já ter caído, e a maioria dos fãs nem sequer percebeu na época. Hoje em dia, Pacino passa grande parte do seu tempo em sua casa em Beverly Hills, longe do caos dos sets de filmagem e das turnês de imprensa. Seu mundo é mais tranquilo agora, preenchido com arte, livros e filmes antigos. Amigos dizem que ele tem o hábito de reassistir clássicos tarde da noite. Tudo, desde joias da era do cinema mudo até os mesmos filmes que o fizeram uma estrela. Imagine Pacino sozinho em seu escritório, olhando para Michael Corleone na tela, vendo seu eu mais jovem conspirando nas sombras. É ao mesmo tempo inquietante e estranhamente apropriado. Uma lenda fazendo companhia aos fantasmas de suas próprias atuações passadas. Especula-se que Pacino ainda possa dar aos fãs um último presente. Os informantes sussurram sobre a possibilidade de uma entrevista final ou uma aparição surpresa no palco, uma espécie de despedida antes que ele desapareça completamente da vida pública. Mas os próximos a ele se apressam em avisar. Só acontecerá se a sua saúde permitir. Por enquanto, mesmo essa esperança parece frágil, pairando como um ato final que talvez nunca seja encenado. A realidade desoladora é que os fãs já podem ter visto a última atuação real de Pacino. Se Casa Gucci foi de fato seu canto do cisne, ele veio sem alarde, sem o tipo de despedida deliberada que uma lenda de seu porte merece. E talvez isso, à sua maneira, seja puro Pacino, desafiador até o fim, deixando o trabalho falar por si mesmo, recusando-se a escrever o roteiro da despedida. Hollywood pode estar esperando um último rugido, mas Pacino parece contente em se desvanecer na quietude, cercado por sua família, suas memórias e os filmes que o tornaram imortal. Para o público, essa é a verdade mais difícil de todas. O fogo que pensamos que queimaria para sempre pode já ter se apagado. E assim, emerge a verdade desoladora. Al Pacino está passando seus últimos anos com uma saúde frágil, a maior parte fora dos holofotes, e as chances de vê-lo em outro filme se tornam mais escassas a cada dia. Para um homem que uma vez viveu toda a sua vida na frente da câmera, este retiro tranquilo parece quase impensável. No entanto, os mais próximos a ele dizem que Pacino encontrou uma certa paz ao dar um passo para trás. Disse que ele disse a amigos com uma mistura de humildade e finalidade: "Eu fiz o que me propus a fazer. O resto é apenas vida." É uma declaração que cai como um adeus sem realmente ser um. O silêncio de Pacino nos últimos meses pode de fato ser sua despedida. Não um grande aceno final, não uma ovação estrondosa, mas uma suave reverência das sombras. Alguns especulam que isso também é puro Pacino, deixando o trabalho ser sua última palavra, recusando-se a orquestrar uma despedida pública quando os filmes em si já são imortais. Para os fãs, no entanto, a compreensão é devastadora. A ideia de que a carreira de Pacino possa terminar sem uma atuação de despedida deliberada parece que lhes roubaram um encerramento. Eles esperaram por um último rugido, um último monólogo desafiador, uma última tempestade de fogo de energia, e em vez disso, são deixados com o silêncio. Um silêncio que diz muito, mas que ainda deixa os fãs ansiando por mais. E, no entanto, talvez esse seja o legado mais apropriado que Pacino poderia deixar. Ele sai não com espetáculo, mas com mistério. Sua própria ausência se torna o ato final. O homem que uma vez dominou palcos e telas com um fogo implacável, finalmente escolheu entrar na quietude. Para Hollywood é uma perda, para os fãs é uma angústia, mas para Pacino é simplesmente vida. O último capítulo de uma história que não precisa de epílogo. No final, a verdade é tão simples quanto devastadora. Al Pacino, o leão do cinema, talvez nunca retorne à tela.
E embora a cortina tenha caído sem aviso, sua voz, seu fogo e seu legado ressoarão para sempre. O fio dourado se revelou por completo. Qual atuação de Al Pacino deixou a marca mais profunda em você? Não hesite em compartilhar seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.